Aproveitando aí Romanos, né, 9, Paulo ele fala, na realidade, sobre uma questão que eu considero assim, bem interessante, que ele fala sobre a questão do vasos de honra e vasos para desonra, né? Que Deus destinou alguns para vasos de honra e outros para vasos de desonra. Eu posso dizer e colocar isso como uma eleição, que Deus predestinou pessoas para um lugar e outras pessoas para outro lugar? Olha, eu venho da tradição reformada, calvinista, então, obviamente, a gente faz a leitura em Romanos 9, a partir mesmo lá do capítulo 9, verso 11, os gêmeos não eram nascidos, e onde se aborda a ideia da eleição. E, para nós, a continuidade natural desse texto é justamente que esses vasos de desonra, é justamente essa preterição, e esses vasos de honra é a continuidade desta eleição, representados aqui no contexto por Esaú e Jacó. Por Esaú e Jacó. Então, a sua pergunta foi bem objetiva, bem direta, do ponto de vista teológico para a minha tradição e para um modo como eu vejo, sim. Aquele texto lá do Romanos 22, 9, 22, ele está se referindo, sim, à eleição da graça. A parte da eleição da graça. O objetivo dele não é discutir a eleição da graça exatamente, mas mostrar porque que os gentios vieram a receber a misericórdia do Senhor. Zé Bruno? A minha tradição é batista. Não sou da tradição presbiteriana ou reformada. Eu tendo a pensar que a teologia da eternidade é muito difícil de ser compreendida quando comparada com a teologia da temporalidade. Eleitos por predeterminação ou pré-ciência, a partir da eternidade, eu acho que é um assunto inexistente, porque para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Só existe predestino para quem tem destino, na diferença do ontem para o amanhã. No eterno, a teologia da eternidade nem discute isso. Eu imagino que Paulo faça não só aqui, mas em outros textos nas suas epístolas, faça uma tentativa dessa compreensão. Eu confesso que eu, às vezes, observo a vida, aí eu falo do chão da fábrica, e me parece que, de verdade, existe um movimento anterior e a gente percebe que tem coisas que serão mesmo vividas nas mãos de Deus e outras que não. E há momentos em que eu olho e digo, mas esse texto aqui me fala sobre o anúncio, a proclamação. Eu costumo brincar que a minha tulipa falta algumas pétalas. Então, ela teve um bem me quer, mal me quer e perdeu algumas. Mas eu não entro... Eu costumo dizer que eu prego e anuncio o reino como um arminiano, esperando a decisão, e durmo o descanso de um calvinista, de que tudo está nas mãos de Deus e ele sabe, né? Eu prefiro não... daqui de baixo para cima é muito difícil compreender. Para mim, há diferença entre pré-eleger e pré-determinar, né? Ou pré-conhecer. Para Deus não existe essa distinção. Para a eternidade, essa distinção não existe. Acho que é um tema que a gente vai compreender muito, muito melhor lá na frente, né? Mas a minha tendência missional é de sempre anunciar e proclamar para que haja arrependimento, porque como crerão se não há quem pregue? Então eu tenho que pregar. E deixo aí para a eternidade decidir essas coisas.